A Alma hoje está feliz. Ela passou por uns momentos assim, meio assim assado, mas a Alma agora ficou muito feliz. E a Alma está em jogo já. Hoje eu fiquei feliz porque eu estou com um gerente de esportes da TV Verdes Mares, o Gustavo de Negreiros. Obrigado e que satisfação poder bater esse papo contigo no Alma. Ô, Biel, Bem-vindo. obrigado pelas palavras. Prazer estar por aqui, né? Contribuindo de alguma forma com esse papo que eu acho tão importante, que o Alma em Jogo ele é muito mais do que esporte, né? Ele traz Exatamente. a essência que a gente tem que ter na nossa vida, no nosso trabalho, né? Para tudo que a gente possa fazer, né? Seja atividade esportiva, seja uma competição ou trabalho, né? Profissional, né? Profissional, enfim. E não tem nenhuma dessas que você fique linear, né? Ou você fica por baixo de vez em quando, aí você fica ali no meio, às vezes você sobe, fica feliz, e esses altos e baixos. Como é lidar com isso numa programação que você está sempre olhando a audiência e tal? Como é que é essa sua gestão de conteúdos para ver o que dá certo, o que não dá certo? Como você trabalha isso com você mesmo? Bom, é até difícil falar porque não costumo falar tanto, né? E eu não sou um cara que provavelmente as pessoas veem na tela, né? Eu sou um cara que tá mais ali no Nos bastidor bastidores, isso. e lidando com quase tudo, né? Da questão do esporte. E, assim, eu tenho 17 anos de Sistema Verdes Mares, Nossa, apesar... que vida, hein? É, Quantos anos você tem? 37. Caraca, com É. cara de 22. Obrigado. Mas são 17 anos 17 de anos, TV é. É Verde o Mares. meu primeiro e único local de trabalho, né? Que Então, comecei aqui legal. como estagiário, já rodei bastante na redação, comecei no Diário do Nordeste, né? No jornal ainda. Comecei no site, mas também fui pro impresso, enfim. Aham. Então tem uma história muito grande aqui dentro. E desde que eu comecei a trabalhar diretamente com esporte, o desafio já foi muito grande, né? Porque, pô, o Sistema Verdes Mares, ele tá. Você tem duas TVs, né? TV Verdes Mares, TV Diário, você tem rádio, né? Você tem a Verdinha, você tem a FM 93, você tem os sites, né? O Diário do Nordeste, que na época que eu comecei no esporte também era impresso, tem o próprio GE. Globo, né? Que é o site esportivo local nosso com a Tudo Globo. isso sob sua gestão. Tudo isso sob a minha gestão. Que legal, cara. E, eu acho assim que a temática tem tudo a ver comigo mesmo, sabe? Aham, aham. Porque eu coloco a minha alma mesmo em jogo pra ajudar as pessoas que trabalham comigo a fazer a coisa acontecer, né? Eu não faço nada sozinho. Pelo contrário, dependo das pessoas que estão comigo pra colocar. Televisão é um exemplo do trabalho em equipe, né? É. Total. Televisão, acho que o jornalismo como um todo é um trabalho extremamente coletivo, né? Então, apesar de termos as pessoas que se evidenciam, né, por Lógico. estar no ar, por estar aparecendo, Protagonizam, né? no esporte aquele cara que é o camisa 10, digamos assim, né? É. Sempre vai ter, é importante que tenha, né? Mas, lógico, tem muita conversa, tem muita gestão, tem muito perrengue no dia a dia, porque a gente está lidando com informação, com criatividade, né? A gente tem que ser inovador na medida do possível, Exatamente. porque as pessoas que estão em casa, elas querem informação como elas vêm recebendo, com as mídias que elas vêm recebendo, e todos os dias muda muito a forma de como as pessoas recebem, né? Seja Exatamente. pela questão tecnológica, Como é que é do isso? celular. Você que está 17 anos trabalhando aqui dentro da TV, me lembra o meu irmão, que só trabalhou na TV Globo. Legal. É um ciclo único, né? Na mesma empresa. Eu acho isso muito legal. Espero que você tenha esse ciclo também, seja sempre por aqui. Como é que é essa coisa nos 17 anos da rede social, dos sites, das informações começarem a ficar um pouco diferentes do que eram há 17 anos atrás? Eu entrei, e essa minha trajetória aqui, ela passa justamente por essa grande transformação, né? Eu já comecei aqui meio que sendo ali participando de uma célula de inovação dentro da empresa que era o portal, né? Na época, o portal do Diário do Nordeste, ele era meio que assim, é o povo da internet, é a galera da internet. Que Ficava legal. ali escondidinho no canto de uma parede, e eram poucas pessoas, mas a gente começou a dar esses primeiros passos, né? Só que mesmo sendo, já começando com o digital naquela época,
ainda assim era muito diferente de hoje, né? Que você tinha a mídia concentrando todas as informações, a mídia tradicional, né? Com um grau de confiabilidade e tal. E hoje em dia você está convivendo num mundo de uma inundação de informação de diversas fontes, né? Então, E nem todas confiáveis, como nem você todas falou confiáveis. agora. E Isso, na televisão tem que ter confiabilidade, tem não, que ser informações corretas. credibilidade pra gente é tudo, né? Desde o início e agora ainda mais, porque é o que vai diferenciar a gente, né? É a forma como a gente expõe a notícia, é a gente trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo, um clube de futebol não vive uma boa fase e muitas vezes, assim, você tem hoje em dia os chamados canais independentes, que no fundo, na verdade, tem um grau de dependência com o clube. Total. Só olha para aquele É. mercado daquele clube, das Não, informações e no momento da crítica, normalmente esses canais falham. suavizam, né? Suavizam. Mas a mídia tradicional não. A mídia ela tem que guardar o que ela faz sempre. Ela tem que ser retilínea, senão ela perde totalmente, ela fica atrás em todos os sentidos. Então, a nossa credibilidade hoje é tudo. Entendeu? Então, a gente trabalha de uma forma retilínea, né? A gente tem que seguir uma linha, tem que seguir um padrão de noticiabilidade para a gente conseguir manter a nossa credibilidade. Por aí. Essa gestão de conteúdo, de manter credibilidade, passa diretamente pela gestão de pessoas. Você escala repórter, você escala locutor, apresentador e editores e redatores e tudo mais. Como é que é essa relação com as pessoas? Como é que você trabalha isso? Trabalhar com as pessoas ao mesmo tempo que ele é maravilhoso. Eu amo. Eu também É o gosto. que eu mais gosto de fazer. Eu também gosto de trabalhar com as pessoas. Gosto de não ter uma relação somente profissional, no sentido de que eu acho que é uma ilusão você achar que você tem uma relação estritamente apenas profissional com as pessoas. Eu também não consigo trabalhar assim. Então eu gosto de entender o contexto das pessoas, o que elas estão vivendo, o que é que elas estão precisando e, obviamente, tentar encontrar o melhor ecossistema, digamos assim, que elas consigam produzir bem e se sentirem felizes. Eu acho que esse é o maior objetivo, mas eu tô falando assim tão bonito, né? Como se fosse fácil. Parece fácil, Não parece, mas é extremamente bacana, desafiador. né, que você tem esse conteúdo e essa maneira de pensar e É executar. extremamente desafiador porque muitas vezes, por mais que a gente tenha essa consciência, as coisas não necessariamente vão da forma como a gente quer. Porque as pessoas são humanas. Então, assim, e o ser humano significa dizer que a pessoa é errada, não é isso. Mas É imperfeita, é que ela tem variações. variável. As pessoas têm variações, a gente tem que entender. Lógico, tudo tem um limite, eu acho, tudo tem regras, acho que as regras são importantes, né? Mas eu vejo assim, com essa geração nova, com as pessoas mais novas que estão vindo, né? Isso eu falo muito também pelas minhas filhas, né? Que são crianças ainda, né? Eu tenho 2 meninas. Ah, que legal. E como é bom criar 2 meninas, né? Eu criei 2 meninas também. Como é bom, como traz assim a mulher e as 2 filhas, né? A gente vive num reino bendito entre as mulheres, né? Exatamente. E é muito desafiador porque as pessoas têm personalidades diferentes, né? E você acomodar tudo isso, várias pessoas, várias personalidades, você tem também a questão da imagem, né? Da rede social, da visibilidade, da ilusão que muitas vezes isso traz, porque a gente também vive num mundo de aparência, né? A rede social ela acaba construindo muito isso, né? De que você, na verdade, não é a sua. Você não precisa vender a sua essência, você acaba vendendo aquilo que você quer transparecer. O que é muito ruim, o que eu não me agrada na rede social é exatamente isso. Porque é mentiroso, né? Não é verdadeiro, né? E tudo que é verdadeiro é mais humano, né? A Exatamente. gente tem, lógico, como você falou, momentos de não estar bem, até pegou uma gripe, teve uma decepção amorosa, teve uma decepção profissional, e aí tem aqueles altos e baixos. Mas nem por isso a gente precisa cometer erros crassos como a mentira, Sim. a inverdade, a fake news, né? Na verdade, o que eu tô falando no sentido assim que esse contexto acaba trazendo ilusão muitas vezes para as pessoas e isso causa frustrações. Não é legal isso. Causa frustrações. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para tentar desconstruir um pouco que a vida da gente ela é
o que a gente faz, entendeu? Não é só o que a gente aparenta fazer. Então, esse é o desafio. E quando a gente consegue colocar isso na cabeça das pessoas, a gente consegue ter a confiança e conseguir extrair a verdade das pessoas. E eu acho que quando a gente consegue isso, a gente associa ao talento de cada um. Porque as pessoas têm talentos. E aí, estando bem, a cabecinha funcionando bem, com o talento que ela tem, o resultado vai embora. Você faz a pessoa buscar a excelência, ir em busca da excelência, porque ela tem o talento e você a incentiva, a coloca no lugar certo, né? Esses passos para que a pessoa possa se desenvolver, isso passa diretamente por sua gestão, né? E você percebe que algumas pessoas sobem mais rápido, outras que não conseguem subir, e aí você, dentro da sua avaliação, como é que você trabalha isso para que ela procure ajuda nisso, para que ela se estude mais, se aprofunde mais naquilo? Você chega nesse ponto de relacionamento? Eu procuro ter essa relação. É óbvio que eu tenho, não sou só eu que sou o gestor do esporte, né? A gente tem 2 coordenadores, né? Tem o Antero, tem o Marcos, enfim. A gente tem também os supervisores, que, assim, a gente tenta trabalhar de uma forma cascateada, né? Que eu consiga passar essa orientação para os meus gestores que estão abaixo de mim e eles vão trabalhar isso com as equipes, né? Acho que essa hierarquia também é importante se manter. Na verdade, não é hierarquia, é o organograma, né? Fica uma linha de valores, de princípios. Não que isso seja também um engessamento, tá? Porque eu penso que tem muitos momentos da nossa trajetória profissional, da trajetória do dia a dia mesmo. Por exemplo, você vai discutir uma pauta. Eu fico extremamente feliz quando, sei lá, o estagiário, que eu já fui estagiário também, ele dá o seu ponto de vista daquilo que ele considera que vai funcionar, que é legal. E a gente está muito aberto aqui para ouvir todo mundo, entendeu? Então, isso é bem legal. E é interessante que as pessoas se sintam à vontade para colocar seus pontos de melhoria, né? Eu acho que essa abertura, essa transparência é fundamental. É essencial. E essa transparência ela passa para o público diretamente pela TV Verdes Mares, né? Ela fica em toda a sua programação, em todo o seu dia a dia. A gente vê, eu acompanhei aqui, eu estou aqui há 13 anos, eu acompanhei que a audiência, né, a gente fica por dentro, né? A audiência ela deu um boom, né? Ela deu um crescimento, assim, tanto na parte de esporte, que é a sua parte, como no geral, né? Então, a TV Verdes Mares está, assim, num nível que ela não tinha há 13 anos atrás, quando eu cheguei. E esse crescimento se dá por conta de uma equipe mais forte, por conta de um comercial mais... Comercial é tão importante assim dentro de uma empresa quanto o marketing, ou você faz algum tem um peso maior do que o outro? Nesse crescimento que eu estou falando aqui, sim, que foi absurdo. Eu acho que é como eu falei, um trabalho em equipe, né? Acho que as áreas precisam conversar bem, precisam estarem alinhadas os objetivos que a empresa tem. A gente tem dois nortes bem firmes, né? Que é a audiência, né? Que a audiência, na verdade, não é só o número pelo número, é você conversar com aquilo que a audiência anseia, né? Agora a gente vai fazer só o que as pessoas querem ouvir? Não é exatamente assim, né? Também tem um critério jornalístico, tem questão de relevância. Tem as coisas que as pessoas precisam ver. Por exemplo, o jornalismo, ele traz notícias ruins, né? Ele vai trazer... Qual foi a pior notícia que você já teve que veicular num programa esportivo? No programa esportivo? A pior, assim, a que te fez não ficar legal. Eu acho que o acidente da Chape, acho que foi um acontecimento muito trágico, né? Nossa, cheio de amigos nossos ali, foi né? foi bem ruim, porque a gente tanto perdeu os atletas que vivem um momento mágico, né? Era um time, né, crescente. Inclusive, tem até uma curiosidade que eu estava no Diário do Nordeste na época. E... uma semana antes desse acidente, a gente tinha feito uma capa aqui no Jornal do Ceará só sobre a Chapecoense. Sobre o time de do interior de Santa Catarina. Que era uma referência, que era uma gestão que dava exemplo para a gente aqui de crescimento, né, de um time em desenvolvimento, que naquela época o Ceará e o Fortaleza ainda estava na Série C, se não me engano, e o Ceará na Série B, né? Enfim, a Chape estava na Série A, aquela coisa sul-americana, que era uma coisa que anos depois o futebol cearense vivenciou. Né? Exatamente. E a gente prenunciava da ali... Série C para uma Libertadores hoje, né? E a gente prenunciava ali que a Chapecoense estava fazendo tudo certinho, né? E aí, uma coisa trágica como aquela
Porque não ceifou só a vida dos jogadores. Você Jornalistas, seus amigos que estavam lá no gol. jornalistas, e também as mentes pensantes, né? O presidente, as pessoas que vinham promovendo aquele ciclo de inovação, de desenvolvimento naquela empresa, naquela organização, e tanto é que depois daquilo a Chapecoense não se encontrou mais, né? É verdade. Ou seja, realmente as pessoas, né, o que ela traz, é muito importante você ter esse corpo de pessoas dentro da empresa que vai trazer um sentimento de inovação, de coisa nova, né? Eu sinto até hoje, quando eu passo no bar do Jockey Club, onde eu me encontrava com o Vitorino Sherman, eu até hoje, quando eu estou no Rio de Janeiro, que eu passo ali perto, da onde a gente se reunia, ele me vem à memória. Agora imagina a mãe dele, a filha dele que ele deixou pequenininho e tal, e os outros tantos que a gente falou aqui sobre os que inovaram no esporte catarinense, né? Sim. Paulo Júlio Cleman e Caio, o técnico, os jogadores todos, mas saindo da tragédia para a felicidade. E quais foram ou foi as notícias mais significativas, mais bacanas que você conseguiu, que você lembra dentro do Globo Esporte ou dos programas esportivos que nós temos? Graças a Deus são bem mais, né? Momentos positivos, digamos assim. Mas você tem, por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil, foi um acontecimento, né? Foi algo importante pra gente. Com vários jogos aqui em Fortaleza. Vários jogos aqui em Fortaleza, né? A cobertura foi muito legal, assim. Eu sou um cara louco por Copa do Mundo, eu sou aquele moleque que colecionava tudo de Copa do Mundo. Você queria ser jogador de futebol também? Sim, sim. Como qual garotinho brasileiro que não tinha essa vontade? E, enfim, Copa do Mundo pra mim sempre foi tudo, assim, né? Eu peguei uma época muito vitoriosa do Brasil, né? Assim, no meu auge de criança, né? 94, ali, 98 também, que foi vice, em 2002 depois. Então, eu tenho uma paixão realmente por Copa do Mundo, e essa Copa do Mundo no Brasil marcou muito, né? Mas eu acho que todas as conquistas do time cearense também são muito importantes, né? Quando o Fortaleza saiu da Série C, é um momento marcante. Ceará, os acessos que o Ceará teve, né? Títulos de Copa do Nordeste, que cada um dos dois clubes teve, né? A Copa do Nordeste que o Ceará conquistou contra o Bahia, a primeira, né? Digamos assim, foi muito marcante, porque eu acho que ali marcou um novo momento do futebol cearense, sabe? Não só do estado. Porque as pessoas hoje talvez não tenham essa dimensão, as mais novas principalmente. Mas Ceará e Fortaleza não tinham condições de disputar nem com os baianos, nem com os pernambucanos. Há pouco tempo atrás. Na região Nordeste não era a principal força, não era, né? De não longe, era. De longe. Na região, falando em Brasil, estava muito, muito atrás. Muito não atrás. conseguia subir para a Série B. Quando chegou na Série B, demorou a subir para a Série A. Aí a gente fala assim, hoje o Fortaleza é uma potência no Nordeste, está na frente dos times pernambucanos, está na frente dos times do time baiano, dos times baianos, mas nacionalmente chega muito próximo a um título nacional no ano passado, na temporada passada, e muito em breve a gente está vendo esses times serem campeões de Libertadores, de Sul-Americanas, de campeonatos nacionais. A que se deve esse crescimento do esporte em geral, porque foi o basquete, foi o triatlo, foi a triatleta Vitória, foram vários atletas que se destacaram. Quando vai chegar o momento que a hegemonia do Sudeste vai passar para ser no Nordeste, ou se não vai existir essa hegemonia? Eu acho difícil quebrar-se essa hegemonia, né? Porque, de fato, o poder econômico ele está concentrado na região sul e sudeste, né? Apesar da gente ter grandes e grandes valências aqui, empresariais, né? Enfim, até esportivas também. Mas eu digo assim, um título de Libertadores ou um título brasileiro, não a hegemonia. Eu acho que o futebol, diferentemente de alguns outros esportes, não todos, obviamente, mas ele traz um quê de imprevisibilidade que faz dele realmente um diferencial, né? Então você tem um Fortaleza que ele conseguiu se organizar, conseguiu se estruturar para ele frequentar a Libertadores de forma mais frequente, né? E com um bom trabalho técnico, você tem o Vojvoda como realmente uma grande referência nesse sentido, vitorioso, né? Então quando você consegue frequentar mais a Libertadores,
e você conseguir encaixar um trabalho técnico como o do Vojvoda enfim, essa possibilidade ela vai aumentando, né? São probabilidades, né? Então, Fortaleza, por exemplo, essa Libertadores, né? Vai jogar agora com Colo-Colo, Racing e tal. Ele passando de fase, é mata-mata. Ninguém sabe quem ele vai enfrentar ali do outro lado. Mas ele pode... Futebol, 2 jogos. E ninguém ganha do Fortaleza aqui no Castelão há muito tempo. Pois é, enfim. Ele pode ter um bom desempenho contra esse time e passar de fase. Quando ele passar de fase, já é uma quartas. Já tá mais perto do que longe. Tá entendendo? Assim, Perfeitamente. Se você olhar de longe, parece impossível, né? É a história do Everest, né? De longe ele é enorme. Mas, como eu tô dizendo, o Fortaleza tá lá no pé do Everest. É isso que eu tô falando. Tá no pé. Gustavo, ouvindo você falar, a gente percebe claramente, eu lido contigo semanalmente, a gente se encontra e a gente vê a tua emoção, o teu amor pelo que você faz, pelo seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho do Gustavo família, né? Fora do teu trabalho, fora desse vulcão que é trabalhar dentro de um órgão de imprensa, de uma televisão, como é que é a sua vida fora, sua vida pessoal com sua família, sua vida familiar? Bom, minha família é tudo, né? Assim, as minhas filhas, né? Minha esposa, meu pai, minha mãe, enfim. Eu tenho uma cobertura familiar muito boa, graças a Deus. E, assim, muita felicidade, sabe? Assim, e as meninas, têm algum esporte predileto? Praticam algum esporte? Quais são os esportes que elas gostam? Elas adoram balé, né? Dança, adoram as duas. Mas também gostam de futebol. Gostam de brincar, né? Principalmente. Elas não gostam tanto de assistir, não tem muita paciência. Ah, não são jogadoras. Elas gostam mais de consumir Não, de brincar, de futebol. Elas brincam, elas jogam bola. Elas jogam, que legal. entendeu? Futebol feminino. Tô doido que o futebol feminino... Curioso do futebol feminino, você lembrou bem. Porque sempre que elas veem algum jogo de futebol feminino na tela, elas param. Olha que delícia. Ver. Elas param pra ver. E a mais velha, que ela tem Qual a idade da mais velha? 7 anos. Ela tem um entendimento, assim, um pouco mais, assim, futebol é coisa pra menino. Ela tem um pouco desse entendimento. Mas ela fala, pai, tem menina jogando. Eu tenho, filho, tem menina jogando. Tem o Ceará, tem o Fortaleza, tem o Corinthians, tem o Flamengo. Elas estão jogando e tem campeonato e tal. Aí ela para ver. O masculino, ela já não para ver. Você vê que realmente esse movimento que tem sido feito, principalmente pelo Grupo Globo, que é muito importante. Importantíssimo, de fomentar... porque o gênero masculino estava muito privilegiado. Exatamente. Em todos os aspectos. E agora começa um pouquinho o gênero feminino ficar mais Aí você tem cuidado. Você tem uma Olimpíada que o Brasil foi bem no futebol feminino, né? Você tem uma Copa do Mundo que vai vir para o Brasil. Então, assim, são crianças, são meninas que vão ter oportunidade de vivenciar o futebol completamente diferente de meninas maiores hoje. Dos anos 90, dos anos 2000, né? Dos anos 80 nem se fala, né? Acho que são as mulheres que gostam, as mulheres hoje, né? Que gostam de futebol, elas gostam muito mais do futebol masculino, digamos assim, e não tem nenhum problema de gostar também do futebol masculino. Lógico. Mas eu vejo que as crianças hoje, por essa incidência maior de transmissões, de jogos, né, de competições, elas também vão começar a se identificar mais com o futebol feminino. Eu acho que o mundo eu acho que a televisão, junto com o mundo, tem que ser mais diverso. Sim. O mundo tem que ser menos preconceituoso e menos discriminador, né? A gente, quando vê algumas coisas acontecendo no planeta agora, alguns presidentes que estão assumindo agora de uma forma extremamente discriminando outros povos e colocando como referência, né? Por ter uma questão econômica muito maior do que os outros países, isso é um atraso. Eu acho que o esporte tem que levar essa sugestão, né, essa forma, essa importância que ele tem de reunir, de congraçar com as pessoas, né? Então, para fechar aqui o nosso bate-palma no Alma de hoje, eu queria que você falasse dessa importância que é a confraternização dos povos nos Jogos Olímpicos, nos campeonatos mundiais e na possibilidade das pessoas se entenderem um pouquinho melhor através do esporte e não que a política seja a política partidária, a política de poder, seja assim impositiva em qualquer coisa, que a gente não pode ter esse tipo de poder
massacrando a população mundial. E o esporte, eu acho que pode ser a grande alavanca para que a gente tenha a paz finalmente. Eu acho que a gente vive um mundo assim de incongruências, né? Porque não faz sentido nem economicamente esse tipo de postura de você segregar, digamos assim. Exatamente, Porque, a palavra é essa. nem economicamente faz sentido. Quanto mais do ponto de vista moral, enfim. Então, o esporte, ele sempre foi assim, desde que os Jogos Olímpicos surgiram ali na Grécia e Lá tal. na Grécia Antiga. Ele sempre conseguiu isso, né? Congregar o mundo, né? Dizer que o mundo realmente ele tem suas características, cada região tem sua forma de enxergar o mundo, tem a sua cultura, e que faz mais sentido as pessoas conviverem do que se combaterem, né? Porque o combate ele só traz prejuízo, né? Eu acho que o respeito pelo próximo, né? O esporte ensina todo tempo, o jogo limpo, né? O entendimento do outro. O outro joga um pouquinho melhor aqui, mas eu posso jogar um pouquinho melhor ali. O mundo é de todos, não é de uma parte, né? E eu acho que o esporte dá esse belo exemplo. Queria, para finalizar, Gustavo, agradecer demais a sua presença aqui, mas que você deixasse uma dica para esses jovens jornalistas, esses que estão começando, para uma pessoa que tem uma experiência em 17 anos de trabalho na TV Verdes Mares, enorme, e que pode, logicamente, que deixar uma mensagem bacana para esses novos jornalistas, os futuros jornalistas. Eu acho que o jornalismo é uma profissão apaixonante, certo? Por mais que existam comentários, e eu acho que comentários vão existir negativos, né? De todas as profissões, sem exceção. É lógico, levando não só o aspecto financeiro em vista, né? Porque eu acho isso muito pequeno. Eu acho que hoje em dia, independente da formação que você encarar, se você conseguir transformar o seu talento efetivamente em algo prático, em carga de trabalho, em trabalho bem realizado, que sirva à população, que sirva a um propósito, você vai conseguir o sucesso financeiro, entendeu? Eu vejo dessa forma, porque hoje em dia você tem muita possibilidade, né? Pelas tecnologias, enfim. Então, assim, para o jornalista especificamente, é que eles saibam que o jornalismo, antes de tudo, ele é apuração e ele é texto. Quando eu falo texto, não é só o texto escrito, né? O texto ele é importante para todos os meios, seja para o online, seja para a TV, seja para o rádio. Então, se especialize em texto. Tem que ter conteúdo e profundidade. Tem que ter leitura, tem que ter conhecimento, tem que saber escrever, tem que saber passar a informação correta para a pessoa. Não da forma como você recebe, mas de como as pessoas recebem, entendeu? Acho que esse é o ponto. E não desvalorizar o trabalho, não desvalorizar todos os tipos de trabalho, né? Eu sou de um cara que quando eu comecei aqui no jornal, o meu papel era cortar foto no Photoshop. E eu posso dizer com certeza que a mesma satisfação que eu fazia esse trabalho de cortar foto no Photoshop, eu tenho hoje administrando uma equipe enorme de esportes. Para mim não mudou nada. Que recado lindo, que valorizar a si próprio, né? Valorizar o seu trabalho, o seu talento, e as outras coisas vêm ao léu, vêm de acordo com o seu esforço, com seus valores. O resultado do nosso trabalho é o que dignifica a gente. Que Seja ele qual for, o resultado, ele é importante, porque você vai ver a sua obra ali, entendeu? dignifique a sua honra, dignifique seu trabalho. Ouça o Gustavo de Negreiros, gerente de esportes. Muito obrigado pela sua contribuição aqui gigante, né, que você deu para esses futuros jornalistas e para quem vive o dia a dia, para qualquer um de nós, qualquer cidadão, qualquer pessoa de bem que quer ser um pouquinho melhor. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Valeu. Valeu, garoto. Um abraço grande. Opa. E um aperto de mão. Obrigado. Valeu. Valeu, Alma.